Eu dou início a exatamente às 14 horas e 8 minutos do dia 21 de junho, eu dou início à nossa primeira reunião ordinária do Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados, no ano de 2023, e inicio apresentando os presentes aqui na nossa reunião. Gostaria de anunciar a presença do nosso diretor, Carlos Queiroz. Doutor Queiroz, uma alegria, uma honra tê-lo aqui nessa nossa primeira reunião. Doutora Jéssica Bastos, também nossa diretora. Saúdo aqui a presença do nosso procurador-geral em exercício, doutor Irapuan Beltrão, uma alegria tê-lo aqui, doutor Irapuan, e também anuncio a presença do chefe de gabinete, Davi Tavares, também compondo aqui, com isso, o quórum da nossa reunião. Então, que agora declara-se aberta a reunião, e eu gostaria, antes de passar aos itens de pauta, hoje nós temos 10 itens de pauta, eu gostaria de fazer alguns breves esclarecimentos prévios, depois anuncio os itens da nossa pauta e passo à relatoria, sem prejuízo de nenhuma interrupção por parte dos demais presentes nessa reunião, sempre que entenderem necessário para esclarecimentos, para colocar as suas pertinentes questões. Primeiro item da nossa, dessa prévia, antes de adentrarmos a pauta propriamente da reunião, pauta essa que se compõe por 10 itens. Eu gostaria de fazer o esclarecimento que as atas das reuniões do Conselho Diretor de 2 de dezembro a 15 de dezembro e 27 de dezembro, elas foram aprovadas pelos seus participantes e já se encontram disponíveis no site da SUSEP, na internet, compondo, assim, concretizando o nosso compromisso com a publicidade dos nossos atos. O segundo item de esclarecimento prévio, nessa reunião aqui, nós estamos deliberando exclusivamente decisões ad referendum, que foram tomadas no corrente ano de 2023, tudo isso ao albergo do artigo 7º da deliberação SUSEP 223, de agosto de 2019, que ao disciplinar o funcionamento do interno do Conselho, ela autoriza que em situações de urgência e relevância, na não formação, na não apresentação do Conselho nos seus termos completos, podem haver decisões tomadas ad referendum pelo superintendente em exercício. Então, é disso que trata a totalidade dos temas a serem apreciados na nossa reunião, decisões que foram necessárias num determinado momento, no qual o Conselho não estava na sua composição integral, foram tomadas, mas houve por bem a nossa disciplina interna, ainda assim, trazer essas deliberações pretéritas para apreciação ad referendum, sim ou não, da formação formalizada, da formação completa, em termos jurídicos, do nosso Conselho, e é o que fazemos hoje aqui. Eu gostaria de esclarecer, enfim, o porquê, né, dessas decisões anteriormente tomadas ad referendo. No dia 2 de janeiro de 2023, com a publicação das portarias 10 e 11 do ministro de Estado-chefe da Casa Civil, houve a exoneração da composição da diretoria, com a portaria do dia número 21, de 2 de janeiro do dia de 2023, foi publicada a nomeação do atual diretor, à época publicado como superintendente, para o exercício interino no cargo nesse dia, e a sua gestão como superintendente substituto gerou um número de decisões em caráter unilateral, devido, novamente, à sua necessidade de decisão em caráter de urgência e relevância, e esse conjunto de 6 decisões é o que hoje aqui trazemos ao Conselho para a nossa apreciação. Posteriormente, no dia 8 de março de 2023, por meio da portaria 1951, houve a minha nomeação
para o cargo de superintendente da SUSEP, cargo esse do qual tomei posse no dia 6 de abril de 2023, entrando em exercício no dia útil seguinte a esse dia, que foi 10 de abril de 2023. No dia 12 de junho de 2023, depois da nomeação dos diretores Carlos Queiroz e Jéssica Bastos, nós, então, finalmente compusemos o quórum mínimo para a instalação formalizada dos atos do Conselho Diretor, e é essa a trajetória que nos traz até aqui essa primeira reunião de 2023 do nosso Conselho. No período em que eu funcionei como superintendente e no qual ainda eram necessárias tomadas de decisão sem a composição integral ou formal suficiente do Conselho, também eu proferi decisões em caráter ad referendum, são 5 decisões, e eu já registro que os itens 8 e 9, que compõem esse quadro de decisões que aqui serão trazidos da minha relatoria, eles serão votados em bloco por comporem a matéria absolutamente idêntica e com isso facilitar a nossa decisão. Essas são as considerações iniciais da nossa reunião, um histórico dos atos jurídicos que nos fizeram chegar até aqui ao longo desse semestre, e eu, sem mais, passo a palavra ao Dr. Queiroz, que tem a relatoria dos itens de 1 a 6 dessa nossa reunião. Vou autorizar, inclusive, que o diretor Queiroz, ele mesmo, faça o anúncio dos números de cada item, do número de processo, e siga a relatoria. Ao término de cada uma das suas relatorias, ele me devolve a palavra para eu coletar o voto do restante do nosso colegiado e certamente também abrir a palavra ao nosso procurador, se entender por bem que deve fazer as suas observações. Então, essas são as considerações iniciais. Novamente, saúdo a todos os que estão nos assistindo aqui ao vivo nesse momento, aos que são integrantes da SUSEP, aos que nos acompanham, aos integrantes do mercado, e afirmo que, na verdade, é uma grande alegria iniciarmos essa pauta, iniciarmos esse ano de trabalho na presença da nossa diretora, Jéssica Bastos, na presença do nosso diretor, Carlos Queiroz, compondo essa nossa formação do Conselho Diretor da SUSEP, e também, certamente, na presença do nosso procurador, que garante todos os passos da mais lídima e escorreita legalidade em cada um dos movimentos da nossa autarquia. Então, sem mais, passo a palavra ao relator do caso número 1, com a palavra o nosso diretor, Carlos Queiroz. Obrigado, senhor superintendente. Boa tarde para o senhor, boa tarde também para a diretora Jéssica Bastos. Desejo boa tarde também para o procurador doutor Irapuan Beltrão e para o nosso chefe de gabinete, o Davi Tavares. Só para uma pequena correção, são 11 itens na pauta hoje, né? Eu tomei 6 atos ad referendo no período da minha interinidade, e como o senhor comentou, o senhor adotou 5 atos ad referendum do colegiado aí no período em que o Conselho Diretor da SUSEP não estava composto, né, com a sua composição mínima para termos reuniões. Então, feito essa consideração inicial, eu vou iniciar pelo item 1 da pauta, o processo SUSEP número 15.414.628.064/2022, dígito 07, né, que objetivo é referendar a edição da circular SUSEP número 686, de 23 de janeiro de 2023. O processo trata-se de um processo normativo instaurado com o objetivo de dispor sobre as condições para o registro obrigatório de operações de assistência financeira das entidades abertas de previdência complementar e também das sociedades seguradoras. A proposta, ela compõe mais uma etapa do projeto denominado SRO, Sistema de Registro de Operações. Até o final do ano passado, do ano de 2022, já haviam sido editadas 6 circulares SUSEP relativas às operações que compõem esse projeto. Já havia sido tratado de seguro-garantia, seguros de danos e seguros de pessoas estruturados em regime de repartição simples, previdência complementar aberta com cobertura de risco, previdência complementar aberta e seguro de pessoas com cobertura de sobrevivência, seguros de pessoas com cobertura de riscos estruturados no regime financeiro de repartição de capitais de cobertura ou capitalização, e também as operações relativas a títulos de capitalização.
A proposta normativa, ela objetivou, então, definir as informações mínimas a serem registradas, que estão relacionadas no anexo do ato normativo editado ad referendo, estabelecer prazos para esses registros, a partir dos seus fatos geradores, o prazo é de 2 dias úteis, e estabelecer prazos para o início obrigatório dos registros das operações enquadradas, ou seja, as operações de assistência financeira passam a ser registradas a partir de 1º de setembro de 2023. A minuta de circular foi elaborada pela área competente e, após decisão do Conselho Diretor da SUSEP tomada no ano passado, foi submetida à consulta pública e também a outras áreas internas da SUSEP impactadas pela proposta. O Comitê Técnico da SUSEP, previsto regimentalmente e composto pelos coordenadores gerais, aprovou o texto final e a nossa Procuradoria Federal Especializada não vislumbrou qualquer vício ou qualquer óbice quanto ao veículo adotado, a circular SUSEP. Então, obtivemos também o aval da Procuradoria para a edição do ato. Desse modo, a matéria encontrava-se apta para deliberação final pelo Conselho Diretor da SUSEP, a partir de proposição ou relatoria do diretor da Diretoria Técnica 3, originalmente competente para tanto. No entanto, como já comentado, Vossa Excelência, não havia quórum para deliberação colegiada e, na ocasião, estava exercendo o encargo de substituto eventual do cargo de superintendente da SUSEP. Manifestei minha concordância com o mérito da proposta normativa trazida à minha apreciação na ocasião, bem como com o preenchimento dos requisitos de urgência e relevância necessários à tomada de decisão ad referendo deste colegiado. Providenciei os encaminhamentos necessários para que fosse editada e publicada a circular SUSEP número 686, de 23 de janeiro de 2023. Com relação aos requisitos de relevância e urgência, cabe observar, além do prosseguimento do importantíssimo projeto SRO, que as definições deste projeto impactam as definições do projeto Open Insurance, uma vez que os layouts de dados definidos no escopo do SRO são utilizados para as definições do Open Insurance, visando a economia de recursos das sociedades e entidades supervisionadas. Observo, então, que não havia como os prazos estabelecidos no projeto Open Insurance serem cumpridos sem que houvesse uma circular SUSEP que definisse o registro via SRO das operações de assistência financeira. Nesse contexto, destaca-se que entre a data de início da vigência da circular editada ad referendo, que está agora em deliberação, e o prazo a ser observado no projeto Open Insurance para as operações de assistência financeira era 31 de março de 2023, de modo que eram necessárias uma série de definições até essa data para o layout de dados e elaboração do manual de orientação, que orienta as sociedades e entidades supervisionadas a efetuarem o registro nas entidades registradoras. Portanto, a não aprovação da proposta normativa naquela ocasião, em caráter de urgência, diminuiria ainda mais o tempo que já era muito exíguo, de apenas 2 meses, para a elaboração desses documentos. Caso a SUSEP ou eu, na situação de superintendente, tivesse aguardado a recomposição do Conselho Diretor da SUSEP, a primeira reunião deliberativa que ocorre hoje, os projetos SRO e Open Insurance estariam irremediavelmente atrasados, dado que se passaram quase 6 meses aí do início do ano de 2023. Diante do exposto e considerando o artigo 7º da deliberação SUSEP número 223 de 2019, submeto a decisão tomada à apreciação deste Conselho Diretor e apresento voto favorável à sua confirmação, de modo a referendar a circular SUSEP número 686, de 23 de janeiro de 2023, publicada no Diário Oficial da União, de 24 de janeiro de 2023, na seção 1, página 23. É o meu voto, senhor superintendente. Muito obrigado, diretor Queiroz. Eu acompanho o relator e passo a palavra à doutora Jéssica para coleta do voto dela. Boa tarde a todos. Boa tarde, diretor Queiroz. Boa tarde, senhor superintendente, doutor Irapuan e os demais participantes. Eu acompanho o voto do Queiroz, estou de acordo. Muito bem. Alguma outra observação? Não. Em não, passo a palavra, então, aprovado o item 1 da pauta nos termos do voto do relator, passo a palavra para o diretor Queiroz para a relatoria do item 2 da pauta. Perfeito, senhor superintendente. O item 2 refere-se ao processo ZEP número 15.414.638.956/2022, dígito 16, e refere-se também ao referendo da edição da circular SUSEP número 687, de 23 de janeiro de 2023.
Novamente, trata-se de processo administrativo normativo instaurado com o objetivo de alterar os prazos para obrigatoriedade do registro das operações constantes na circular SUSEP número 655 de 2022, 673 de 2022, 675 de 2022 e 679 de 2022, que tratam de prazos do Sistema de Registro de Operações SRO. O objetivo da proposta foi postergar em 6 meses o início do registro obrigatório das operações tratadas nessas circulares, né? Referentes, não vou repetir novamente todos os detalhes, né, mas referentes à previdência complementar, seguros de pessoas e títulos de capitalização. Durante o desenvolvimento do projeto SRO, identificou-se a necessidade de adequação de seus prazos à realidade fática das entidades e sociedades supervisionadas. Como a SUSEP já havia exposto no voto que subsidiou a edição da resolução CNSP número 454 de 19 de dezembro de 2022. Eu falo do voto número 4 da reunião de 16 de dezembro de 2022, que está disponível no site da SUSEP e que foi proferido pelo então superintendente da SUSEP naquele conselho, no Conselho Nacional de Seguros Privados. Essa resolução CNSP estabeleceu que a SUSEP poderia definir, mediante normas complementares, as datas de início dos registros obrigatórios das operações de seguro, de previdência complementar aberta, de capitalização e de resseguro, respeitada a data limite de 31 de dezembro de 2023. Assim, considerando a complexidade do projeto, identificou-se a necessidade de conceder maior tempo de discussão e definição para algumas operações, tornando-se necessária a ampliação dos prazos para o início das obrigatoriedades de registro. Destacamos que a SUSEP tem adotado as medidas necessárias para garantir o cumprimento das obrigações das entidades envolvidas no projeto SRO. Fala o seu superintendente das seguradoras, das entidades abertas de previdência complementar, das sociedades de capitalização e também das entidades registradoras. A SUSEP participa tanto nos subgrupos técnicos, como tem efetuado ações de supervisão para garantir que o projeto seja levado a efeito e seja bem sucedido. A minuta de circular foi elaborada pela área competente e, mais uma vez, submetida às áreas potencialmente impactadas. O Comitê Técnico da SUSEP aprovou o texto final e a Procuradoria Federal, mais uma vez, não vislumbrou qualquer vício de iniciativa ou qualquer óbice quanto ao veículo adotado, circular SUSEP mais uma vez. Desse modo, a matéria encontrava-se apta para deliberação final pelo Conselho Diretor, a partir de proposição ou relatoria do diretor da Diretoria Técnica 3, que originalmente era o competente para tanto. No entanto, mais uma vez, como já comentei, não havia quórum para deliberação colegiada e eu estava no exercício do cargo de superintendente interino. Manifestei concordância com o mérito da proposta normativa trazida à minha apreciação pelas áreas técnicas, bem como concordei com o preenchimento dos requisitos de urgência e relevância necessários à tomada de decisão ad referendum deste colegiado. Desse modo, providenciei os encaminhamentos necessários para que fosse editada e publicada a circular SUSEP número 687, de 23 de janeiro de 2023. Diante da urgência e relevância da proposta normativa, que se materializavam no fato de que, sem a publicação do ato normativo naquela época, as supervisionadas, seguradoras e APCs e sociedades de capitalização seriam obrigadas a iniciar o registro obrigatório das operações sem a devida e relatada condição técnico-operacional para tanto, o que poderia acarretar consequências indesejáveis e negativas às próprias supervisionadas e ao bom andamento do projeto SRO, dado que algumas datas adiadas pelo normativo editado ad referendum estavam previstas para o dia 1º de fevereiro de 2023, uma semana após a prática do ato ad referendum. Caso, mais uma vez, tivéssemos aguardado a recomposição do Conselho Diretor da SUSEP e esta primeira reunião deliberativa, o projeto certamente estaria mais uma vez atrasado e as entidades, as supervisionadas, estariam fora de compliance com os prazos, o que acarretaria a necessidade de adoção de medidas de supervisão que se mostraram desnecessárias na ocasião. Diante do exposto e considerando mais uma vez o artigo 7º da deliberação SUSEP 223 de 2019, eu submeto a decisão tomada à apreciação deste colegiado diretor e apresento o voto favorável à sua confirmação, de modo a referendar a circular SUSEP número 687, de 23 de janeiro de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2023, seção 1, página 24, é o voto, senhor superintendente.
Obrigado, diretor Queiroz. Eu passo a palavra à diretora Jéssica para a colheita do voto dela e depois retorno a palavra a mim. Estou de acordo com o voto do diretor Queiroz, relator. Eu também estou de acordo com o voto. Eu só gostaria de fazer uma observação. Na verdade, aqui é um elogio à tomada de posição do diretor Queiroz pelo voto, porque do que nós estamos falando, ao fundo, né, dessa deliberação, é da gestão de um projeto tão relevante quanto o SRO. E quando nós estamos falando do SRO, na verdade, do que nós estamos falando mesmo é da capacitação do Estado brasileiro para prover a melhor fiscalização e, com isso, prover, na verdade, a melhor proteção para o consumidor de seguros brasileiro. Então, é um projeto altamente complexo, é uma política pública que se estende no longo prazo, uma política pública que lá atrás foi planejada, deliberada, e que ela vai se desdobrando em atos específicos no tempo. Então, o que o então superintendente em exercício Queiroz realizou ali com esse ato em caráter de urgência e relevância, foi mais um desses tantos atos que devem ser realizados para que uma política pública complexa, como essa do SRO, que coloca a SUSEP em linha com a melhor capacitação para gerenciar o Big Data, que é, na verdade, a fronteira e o futuro da regulação de seguros, o que este ato específico do diretor Queiroz, que ele hoje nos traz aqui para apreciação do Conselho, realiza, o que esse ato específico faz, na verdade, é mais um ato de saudável gestão desse nosso programa. Então, feito esse esclarecimento, relato meu voto em pleno acordo com o diretor Queiroz. E pergunto se mais alguém tem algo a se manifestar sobre esse assunto. E não havendo, declaro, então, aprovado o item 2 na nossa pauta, nos termos do voto do diretor Queiroz, e passo a palavra para também o diretor Queiroz, para a relatoria do item 3. Obrigado, senhor superintendente. O item 3 da pauta da reunião de hoje refere-se ao processo ZEP número 15414-638-267/2022-01 e objetiva, por fim, referendar a edição da circular número 688 de 23 de janeiro de 2023, um ato que também foi editado ad referendo deste Conselho. Pois bem, trata-se de processo administrativo normativo instaurado com o objetivo de alterar a circular SUSEP número 635, de 20 de julho de 2021, que dispõe sobre a implementação do sistema de seguros abertos, denominado Open Insurance. Em síntese, o objetivo da proposta teve o objetivo de fasear as entregas relacionadas ao compartilhamento de serviços de iniciação de movimentação das informações dentro da margem de discricionariedade estabelecida na redação vigente da resolução CNSP número 415, de 20 de julho de 2021, né, que colocou a janela para aproveitamento da SUSEP, né, para a disciplina da SUSEP, de 1º de março de 2023 a 15 de setembro de 2023. Objetivou também a norma criar mecanismos intermediários de controle do projeto, o que garantiria, em última análise, maior previsibilidade a todas as partes interessadas e integrantes do ecossistema que está em desenvolvimento no âmbito do Open Insurance. Buscou-se também sanar a incompatibilidade existente entre o cronograma mais recente aprovado para a fase 2 do projeto e os prazos constantes da proposta apresentada para a fase 3 do projeto, né? As alterações efetivadas por meio da circular foram solicitadas por pedido da estrutura inicial de governança do Open Insurance e contaram com a anuência das equipes técnicas da SUSEP. Então, foi um pedido formulado, tecnicamente justificado, né, e tecnicamente avalizado pelas áreas técnicas aqui da nossa autarquia envolvidas no projeto. Adicionalmente, aproveitou-se a oportunidade para compatibilizar os prazos de submissão das propostas técnicas do Open Insurance, que anteriormente eram vinculadas aos prazos do projeto SRO, com a finalidade de compatibilizá-los com os prazos de implementação próprios do Open Insurance, de acordo com o pleito das próprias sociedades participantes, né? Observando que o projeto Open Insurance, ele precisa também ter um calendário alinhado com o projeto Open Banking, Open Finance, que está em desenvolvimento no Banco Central do Brasil, e objetiva criar um ecossistema único para a troca de dados e informações com o consentimento dos consumidores de seguros.
ou dos respectivos consumidores de todo o sistema dos mercados do sistema financeiro nacional, tomado aí em amplo sentido. O Comitê Técnico da SUSEP aprovou a minuta apresentada pela área de regulação e a Procuradoria Federal junto à SUSEP, mais uma vez, não vislumbrou qualquer vício de iniciativa ou qualquer óbice quanto ao veículo adotado, a circular SUSEP editada. Desse modo, a matéria encontrava-se apta para deliberação pelo Conselho Diretor, a partir de relatoria ou proposição do diretor da Diretoria Técnica 3, que originariamente é o competente para a prática desse ato, dessa proposição. No entanto, como já comentado aí várias vezes, não havia quórum para deliberação colegiada e, na ocasião, manifestei concordância com o mérito da proposta normativa trazida à minha apreciação, bem como com preenchimento, mais uma vez, dos requisitos de urgência e relevância necessários à tomada de decisão ad referendum, né, nos termos aí da deliberação 223 do artigo 7º dessa deliberação. Providenciamos os encaminhamentos necessários para que fosse editada e publicada, então, a circular SUSEP número 688, de 23 de janeiro de 2023. É importante destacar que, sem a publicação do ato normativo naquela época, mais uma vez, consequências negativas para o projeto Open Insurance poderiam ocorrer, tanto pela incompatibilidade dos prazos das fases 2 e 3 do projeto, como pela necessidade de desvinculação dos prazos das propostas e implementações do projeto Open Insurance com os prazos do projeto SRO, os quais foram alterados também na mesma data, né, por meio da circular SUSEP número 687, de 23 de janeiro de 2023, que referendamos há pouco aqui no item 2 dessa mesma reunião. Caso tivéssemos aguardado a recomposição do Conselho e a primeira reunião deliberativa, que ocorre hoje, o projeto estaria irremediavelmente, mais uma vez, atrasado e as entidades participantes do projeto estariam em desacordo com os prazos normativos vigentes, o que poderia acarretar a necessidade de medidas de supervisão desnecessárias no caso, né? Então, e também a tendência, caso não tivéssemos editado o ato, era de que as entregas do projeto Open Insurance poderiam ser efetivadas sem a qualidade necessária ao sucesso desse projeto, que é extremamente complexo e desafiador e que envolve aí todo o sistema financeiro nacional. Diante do exposto, então, eu submeto a decisão tomada à apreciação do Conselho Diretor e apresento voto favorável à sua confirmação, de modo a referendar a circular SUSEP número 688, de 23 de janeiro de 2023, publicada no Diário Oficial da União, de 24 de janeiro de 2023, na seção 1, página 24, como voto. Passo a palavra à diretora Jéssica. Eu acompanho o voto do relator, diretor Carlos Queiroz. Eu acompanho também, e as considerações que eu faço, elas são análogas à do voto anterior, porque se trata, mais uma vez, da preparação das estruturas informacionais e de gestão de dados para o próximo passo da nossa melhoria da regulação da autarquia. E esse próximo passo ele tem que ser precedido de muita gestão, de muita capacidade de entender a própria dinâmica do programa. Não se vai à economia do Big Data e não se vai à regulação da economia do Big Data com um roteiro feito que absolutamente nos dá todas as respostas. Eventualmente, nós temos que fazer uma gestão muito colada à realidade e é disso que se trata essa decisão que o diretor Queiroz aqui nos relata, com a qual eu estou de pleno acordo e portanto, declaro aprovado esse item da pauta, o item 3, passando agora à relatoria do item 4, também de titularidade do conselheiro Queiroz. Senhor superintendente, antes de eu encaminhar aqui o voto com relação ao item 4 da pauta, eu só queria levantar uma questão de ordem que talvez seja necessária e que dependia também da decisão, né, do referendo das 3 circulares editadas aqui durante a gestão interina, né? Eu gostaria de propor para que ficasse publicamente com a adoção do mesmo veículo editado, a sistemática que o CNSP usa quando ocorrem confirmações, referendos de atos normativos, né? Então, a minha proposta é que seja editada uma circular SUSEP com o conteúdo único e objetivo de referendar as circulares número 686, 687 e 688, de 23 de janeiro de 2023. Né? Então, se o senhor estiver de acordo e a outra diretora estiver de acordo, eu proponho aqui que seja consignado em ata a decisão, né, de modo que
a secretaria e a assessoria da superintendência possam providenciar o texto, né, e depois a posterior assinatura dessa circular, com o objetivo de tornar público, né, pelo mesmo veículo, o referendo das 3 circulares ora referendadas. É a minha proposta, senhor superintendente. Obrigado, diretor Queiroz. Passo a palavra à diretora Jéssica para apreciação dessa proposta do conselheiro do diretor Queiroz. Eu concordo com a proposta do diretor Queiroz e entendo que a medida vai trazer publicidade para as aprovações das propostas tomadas ad referendo pelo diretor Queiroz das circulares antes da composição do conselho diretor. Eu também estou plenamente de acordo, não há nenhuma alteração no mérito das decisões anteriormente proferidas. Pelo contrário, o que há é uma espécie de consolidação dos seus efeitos de publicidade num único instrumento, o que facilita certamente o controle da autarquia pelos seus jurisdicionados, pelo público em geral. Eu acho que é uma medida de bom cunho para que nós concretizemos um dos princípios que rege a administração, o princípio da publicidade. Pergunto se há mais alguma observação a ser realizada. Em não havendo, declaro aprovado o voto do item 3, relatado pelo diretor Queiroz, com o adendo de que se conste em ata essa última observação realizada aqui ao término do nosso debate. Sem mais, então, passo à relatoria do próximo item 4 da nossa pauta de hoje. Perfeito, superintendente, muito obrigado. O item 4 refere-se ao processo 15414-600-305/2023, dígito 26. Refere-se também ao OpenSurance, ao projeto OpenSurance, e tem o objetivo de referendar a decisão que aprovou a formalização desse projeto, né, constante no termo de abertura de projeto TAP. Né? Então, foi solicitada a área, depois, quando iniciou a gestão, eu solicitei que a área competente pela gestão do projeto, a Coordenação Geral de Projetos, a CGPRO, né, instaurasse procedimento administrativo visando formalizar, né, e facilitar o monitoramento desse projeto, tá, no âmbito aqui de toda a gestão de projetos da SUSEP, né, do nosso portfólio de projetos. A formalização do projeto foi proposta também pelos gestores, foi acordada com os gestores, lotados lá na CGPRO, por meio de termo de abertura, discutido com todas as áreas, né, e de modo que o documento espelhe o resultado das discussões técnicas ocorridas entre as unidades da SUSEP, todas as unidades da SUSEP impactadas direto ou indiretamente pelo projeto. Então, foi feito um trabalho aqui em conjunto, liderado pela CGPRO, né, e essa unidade, senhor superintendente, ela funciona aqui na SUSEP como uma espécie de aceleradora de projetos estratégicos e selecionados ou indicados pelo Conselho Diretor da SUSEP. A unidade centraliza as discussões e distribui as entregas, propostas técnicas, artefatos de comprovação das implementações, etc., para análise das áreas responsáveis internas, né, ou das áreas que possuem aqui internamente da SUSEP mais expertise em determinados pontos do projeto. É um projeto multidisciplinar, né, que envolve não só a técnica de seguros, mas a questões relacionadas à tecnologia da informação, à comunicação, questões regulatórias, enfim. Então, é um projeto que envolve a supervisão também, então, todas as áreas finalísticas e muitas áreas também de natureza administrativa aqui na SUSEP. Em dado instante, passado o momento inicial, esse momento inicial de projeto, né, de desenvolvimento e de execução do projeto OpenSurance, nós teremos o produto OpenSurance, né? Então, o projeto ele visa um entregável que é o produto OpenSurance, e a formalização também desse termo de abertura do projeto, ressaltando que se trata de um documento previsto na metodologia CISP, né, que é a metodologia governamental para projetos de tecnologia da informação, e que a SUSEP adota essa metodologia, né? Então, a formalização desse documento decorreu da necessidade de ficar estabelecido com clareza, além do escopo do projeto, também o seu não escopo, definir ou redefinir os prazos, né, de execução, de implementação do projeto, e também delimitar responsabilidades e uma regra de transição para
quando tivermos o produto Open Insurance, né? Então, como o produto Open Insurance, ele vai ser gerido dentro aqui da SUSEP pelas diversas unidades que precisarão dar conta da gestão desse produto e fazê-lo manter o seu funcionamento, ou verificar, né, se o seu funcionamento está de acordo com as prescrições normativas previstas. Em suma, a elaboração do documento objetivou dirimir eventuais lacunas que pudessem ameaçar a fase de entrega do projeto, que também é marcado por grande complexidade, não só o desenvolvimento, mas essa transição para o produto e a gestão desse produto, as rotinas relacionadas à gestão desse produto. Então, após as manifestações das áreas impactadas, as sugestões apresentadas foram acatadas, havendo uma única exceção quanto a uma das sugestões trazidas pela área de monitoramento prudencial. Posteriormente, o assunto foi debatido internamente e houve um alinhamento entre todas as unidades para que houvesse elaboração e a expedição de uma proposta de alteração normativa que solucionasse esse apontamento. Então, lá no futuro, quando tivermos aí prestes a entrega do projeto, esse documento ele prevê aí como uma das fases ou como um dos entregáveis a elaboração de um ato normativo. A urgência e a relevância da proposta se deu em função dos marcos e prazos previamente estabelecidos que estavam vencendo e de modo que seria necessário ter aprovado o documento para que os assuntos pudessem estar adequadamente tratados dentro da governança da SUSEP relativa à gestão de projetos. Diante do exposto, eu submeto a decisão tomada à apreciação desse Conselho, com voto favorável à sua confirmação, de modo a referendar a formalização do projeto de desenvolvimento do Sistema de Seguros Abertos Open Insurance, constante no termo de abertura juntado aos autos e referendado pelas áreas técnicas. Obrigado, diretor Queiroz. Passo a palavra à diretora Jéssica. Eu estou de acordo com a decisão tomada pelo relator, diretor Queiroz, então superintendente. Um passo importante para a formalização do desenvolvimento desse projeto, que é estratégico também para o desenvolvimento do sistema financeiro nacional. Então, estou de acordo com o voto. Muito bem, eu também estou de acordo com o voto. Pergunto se tem mais alguma observação. Não, então declaro aprovado o item 5 da nossa pauta nos termos do voto do relator e passo a palavra ao relator do item 6, doutor Queiroz também novamente. Agora é o item 5, senhor superintendente. Me perdoa, você está correto, diretor Queiroz, está absolutamente correto. Aprovo o item anterior e abro a apreciação e relatoria do item 5 para o relator Queiroz. Perfeito. Trata-se do processo SUSEP número 15414-603-188, de 2019, dígito 92. Aqui o assunto objetivo é referendar a decisão que aprovou as demonstrações contábeis da SUSEP e respectivas notas explicativas referentes ao exercício de 2022, né, que constam aí nos autos na versão final do conjunto contábil número C1617494. O processo administrativo em questão, ele contém as demonstrações financeiras da SUSEP desde o exercício de 2019, né, suas notas explicativas e respectivas deliberações pelo Conselho Diretor da SUSEP. Portanto, desde o ano de 2019, né, temos um processo administrativo que traz o histórico das informações ou das demonstrações contábeis da SUSEP. Conforme consta no regimento interno da SUSEP em vigor, é competência do Conselho Diretor da autarquia aprovar as suas demonstrações financeiras, submetendo-as aos órgãos competentes da Administração Pública Federal. De acordo com a Instrução Normativa número 84 de 2020 do Tribunal de Contas da União, TCU, as demonstrações contábeis exigidas pelas normas aplicáveis à unidade prestadora de contas, no caso, a SUSEP, acompanhadas das respectivas notas explicativas, bem como dos documentos e informações de interesse coletivo ou gerais exigidos nas normas legais específicas que regem sua atividade, integram a prestação de contas, que se fará mediante a divulgação de informações durante o exercício financeiro, dispostas no artigo 8º, inciso 1º desse normativo, e a publicação das demonstrações contábeis do relatório de gestão após o encerramento do exercício financeiro, até o dia 31 de março do ano subsequente. Considerando que até o dia 31 de março de 2023 o Conselho Diretor da SUSEP não havia sido recomposto, verificou-se urgente necessidade para a deliberação sobre as demonstrações financeiras da SUSEP do exercício de 2022 e suas respectivas notas explicativas, dado que tinha sido
alcançada a data limite para sua publicação. Então, trata-se de uma exigência do órgão de controle externo, né, do Tribunal de Contas da União, e chegamos à data final e precisava de uma deliberação sobre o conjunto contábil desenvolvido pelo contador da SUSEP. Após discussões sobre as informações contidas nas demonstrações em questão, o contador da SUSEP produziu sua versão final, que obteve manifestação favorável da hierarquia administrativa competente, o coordenador-geral da CGFOP e a chefe do Departamento de Administração e Tecnologia da Informação, DEAT. Constou na declaração do contador que ela reflete a conformidade contábil das demonstrações financeiras, sendo pautada pela macrofunção 020.315, conformidade contábil, presente no Manual do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, ou seja, no Manual do CIAF. Constou também que as demonstrações contábeis, composta pelo balanço patrimonial, demonstração de variações patrimoniais, demonstração de fluxo de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, balanço orçamentário, balanço financeiro e as suas notas explicativas, estão em todos os aspectos relevantes de acordo com a Lei número 4.320 de 1964. Estariam de acordo também com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público e o Manual do CIAF, exceto quanto a 2 assuntos. O primeiro assunto seria a falta de informações para o registro dos créditos de dívida ativa de longo prazo e a segunda exceção, a falta de conferência do saldo contábil de bens móveis com o relatório de bens móveis da SUSEP. Quanto a essas exceções, senhor superintendente, foram obtidos esclarecimentos e informações em reuniões realizadas com a contadoria, que trataram da prestação de contas de 2022, também contaram com esclarecimentos e informações no procedimento administrativo em que foi emitida essa decisão ad referendo e em outros procedimentos administrativos relacionados. Nas próprias reuniões e processos e procedimentos, também foram endereçadas providências para a solução das 2 questões levantadas. O próprio conteúdo da declaração do contador e das notas explicativas números 4, 6 e 7 do conjunto contábil indicam algumas dessas providências que foram adotadas. Outras providências também, senhor superintendente, podem ser verificadas em procedimentos administrativos que estão em tramitação nessa autarquia. Adicionalmente, determinei que o saneamento das questões deve ser acompanhado pela auditoria interna da SUSEP, que registrou nos autos que os apontamentos consignados também integraram o trabalho de análise dos controles internos relacionados ao processo de elaboração das demonstrações contábeis da SUSEP. Além disso, o auditor-chefe substituto da SUSEP, atual auditor titular, informou que o acompanhamento das medidas adotadas pela gestão com vista ao saneamento das fragilidades observadas será objeto de processo específico de monitoramento que seria instaurado na ocasião. Sobre as demonstrações contábeis, respectivas notas explicativas, constantes no conjunto contábil avaliado, não formulei, portanto, observações adicionais, além da necessidade de melhoria dos processos e da efetivação dos ajustes contábeis necessários no exercício em curso, nesse exercício de 2023, que serão decorrentes das providências que já estão endereçadas, como eu falei, neste procedimento e em outros procedimentos relacionados. Considerando todo o exposto, inclusive as orientações acima traçadas e principalmente as providências que estão sendo endereçadas no âmbito da contadoria e da área administrativa da autarquia, e por entender também que se encontravam preenchidos, logicamente, os requisitos de urgência e relevância previstos no artigo 7º da deliberação 223 de 2019, uma vez que o prazo para aprovação e publicação das demonstrações se encerrava naquela data, aprovei, ad referendo deste Conselho Diretor, as demonstrações contábeis da SUSEP, respectivas aos aplicativos referentes ao exercício de 2022, constantes na versão final do conjunto contábil número 1617494, com determinação para que fossem aprimorados os processos internos pertinentes e fossem efetivados os ajustes necessários na contabilidade da SUSEP até o final deste exercício de 2023, de maneira que as suas demonstrações contábeis possam refletir com maior e melhor fidedignidade a situação patrimonial da autarquia e, assim, compor corretamente toda a informação contábil, né, das entidades públicas federais do governo federal. Diante do exposto e considerando, então, o artigo 7º da deliberação 223, submeto a decisão tomada à apreciação deste Conselho Diretor da SUSEP,
com o voto favorável à sua confirmação, de modo a ficarem aprovadas as demonstrações contábeis da SUSEP respectivas aos nossos aplicativos referentes ao exercício de 2022, constantes na versão final do conjunto contábil número 1617494, número 6, bem como a determinação para que sejam aprimorados os processos internos pertinentes e sejam efetivados os ajustes necessários na contabilidade da autarquia até o final deste exercício de 2023, a fim de que as suas demonstrações contábeis, né, que serão aprovadas até 31 de março de 2024, possam refletir com maior e melhor fidedignidade a situação patrimonial da autarquia. Essa foi a minha decisão e esse é meu voto, senhor superintendente. Muito obrigado, diretor Queiroz. Passo a palavra à diretora Jéssica Bastos. Eu acompanho integralmente o voto do relator, diretor Queiroz. Diretor Queiroz, eu também acompanho o seu voto integralmente e, na verdade, aqui me cabe fazer uma nota parabenizando pelo detalhamento no acompanhamento da contabilidade da autarquia como um todo, porque o que aconteceu nesse voto e nesse caso, na verdade, não é só meramente a aprovação de um conjunto de números ao qual nós temos que estar muito atentos. Na verdade, o que aconteceu nesse caso todo foi um conjunto de proposições para que a contabilidade, a nossa transparência perante o público, com os recursos que nós gerenciamos, eles sejam mais adequados e mais transparentes e mais capazes de mostrar uma imagem fidedigna daquilo que nós gerenciamos. Nós gerenciamos como entidade supervisora, nós temos 15% do PIB embaixo da nossa supervisão. Então, nós certamente temos que constantemente buscar melhorias na nossa própria gestão dos recursos a que nos cabe diretamente realizar. Então, o que ocorreu nesse voto específico e que certamente demandou muita energia, muito trabalho, porque foi com um grau de detalhe muito perceptível, né, a ponto de se elencarem específicas notas, de se elencarem específicas rubricas de gasto, o que se colhe desse voto, na verdade, é um passo a mais na gestão da nossa adequada transparência nos valores que nós mesmos gerenciamos e os valores sobre os quais nós temos que prestar conta ao público. Motivo pelo qual eu sigo o relator, voto assim, então, aprovado. Pergunto se há mais alguma observação sobre este item. Em não havendo, passo ao próximo item da pauta, também de relatoria do nosso diretor Queiroz e, salvo melhor juízo, o último item da sua relatoria nessa tarde de hoje. Exatamente, senhor superintendente. Só com relação ao item anterior, eu quero destacar também a compreensão dos profissionais da SUSEP envolvidos, né? Foi toda a questão foi justificada nos autos, enfim, havia ali algumas fragilidades relacionadas também a questões, necessidades de sistemas e tudo mais. Então, nós provemos ali na ocasião também a priorização, né, dessas necessidades, né, para que a área pudesse, enfim, executar o trabalho da melhor maneira possível, né? Então, enfim, também quero destacar aqui a compreensão do nosso contador-chefe, né, e também de toda a sua equipe e também da sua chefia, né, que compreendeu também as nossas preocupações e prontamente trouxeram o plano que precisaria ser executado para que a situação fosse solucionada a contento, e esperamos colher os frutos disso até o final desse ano e fazer essa observação mais confirmação positiva em março do ano que vem. Pois bem, o item 6 da pauta, o último item aqui da relatoria, que, vamos dizer assim, encerra esse período de interinidade, né, com decisões ad referentes de interinidade que eu tive no comando da autarquia no começo desse ano. Trata-se de um processo de acesso restrito, é um processo de supervisão, né, onde eu trago aqui para referendo do Conselho Diretor, uma decisão que confirmou a rejeição de um plano de regularização de solvência apresentado por um ente supervisionado, né. Obviamente, né, em alguns momentos as entidades supervisionadas podem passar por algumas situações, algumas crises, né, e é o nosso objetivo também
viabilizar, né, a retomada da entidade aos seus requisitos regulatórios, né, razão pela qual não será divulgado, não divulgarei aqui o número do processo, tampouco o nome da supervisionada, dado que ela encontra-se em plenas condições de operar, e a necessidade colocada aqui se refere à apresentação de um novo plano para regularização de solvência, plano esse também que já foi reapresentado e está em análise nesse momento. Pois bem, trata-se de um processo administrativo instaurado para o processamento de um plano de regularização de solvência após a constatação de suficiência de capital em uma supervisionada nos meses de agosto e setembro de 2022. Diante da análise minuciosa dos autos, pôde-se verificar sem muitas dificuldades que o planejamento efetuado pela companhia para regularizar a sua situação de solvência não vinha funcionando a contento e merecia ser refeito com urgência. Portanto, a rejeição do PRS apresentado mostrou-se a medida mais adequada no caso concreto para que a supervisionada pudesse contar com um novo prazo para o desenvolvimento dos ajustes necessários e para apresentar um novo plano de regularização, evitando assim eventual necessidade de adoção de medida de supervisão mais severa ou mais gravosa no futuro. Então, aqui a gente está tratando do aspecto preventivo da supervisão prudencial. A competência precípua para a decisão de aprovação ou rejeição do PRS, de acordo com o artigo 32, inciso 3º do Regimento Interno da SUSEP, e também de acordo com o artigo 66 da Resolução CNSP número 432 de 2021, é do diretor responsável pela supervisão prudencial, no caso, o diretor da Diretoria Técnica 4. Em caso de rejeição do plano, a decisão deve ser confirmada pelo Conselho Diretor da SUSEP. Pois bem, na ocasião, o cargo de diretor da Diretoria Técnica 4 estava vago, né, eu era titular dessa diretoria no ano passado, voltei à titularidade agora, mas no momento da decisão o cargo estava vago. Pois bem, a possibilidade do superintendente substituto da SUSEP avocar essa competência deliberativa, né, que originalmente é do diretor da diretoria 4, e de confirmar a rejeição ad referendo do plano, foi submetida à nossa douta Procuradoria Federal especializada, que confirmou essa possibilidade jurídica para execução dos dois atos simultaneamente, a avocação da competência do diretor prudencial e confirmação da decisão ad referendo do Conselho. Diante da situação em tela, narrada, eu avoquei a competência, então, do diretor responsável pela supervisão prudencial para deliberar sobre o PRS apresentado, rejeitei o referido plano e confirmei essa decisão ad referendo do Conselho Diretor da SUSEP. Além disso, com a finalidade sempre preventiva e entre outros encaminhamentos necessários à supervisão, eu restituí os autos à fiscalização prudencial para que, em regime de urgência e prioridade, fossem adotadas as medidas de praxe, principalmente a imediata notificação da supervisionada para conhecer aquela decisão e os motivos que ensejaram e apresentar um novo plano de regularização de solvência no prazo máximo de 45 dias, contados a data de recebimento da notificação, que é o que está disposto no artigo 66, parágrafo 2º da Resolução CNSP 432 de 2021. Diante do exposto, ressalto mais uma vez que a entidade reapresentou o plano que está em análise na área técnica e será depois reavaliado no âmbito da diretoria 4. Diante do exposto, então, eu submeto a decisão tomada à apreciação desse colegiado diretor com voto favorável à confirmação da rejeição do plano apresentado pela supervisionada. Passo a palavra à diretora Jéssica. Eu estou de acordo com a rejeição do plano apresentado e também com a decisão de, nesse momento, não apresentar as informações da supervisionada, preservando assim, considerando que é do interesse público, que ela continue com condições de funcionar e apresente novo plano, como já fez. Então, acompanho integralmente o voto do relator, diretor Queiroz. Eu também acompanho o voto na sua íntegra, de maneira que ele está aprovado, e eu pergunto se há mais alguma observação. Em não havendo, o item 6 da pauta está aprovado, e eu passo ao item 7, que é da minha relatoria. Esse é o processo 15.414.60.13.69 de 2020. Ele é um caso bastante simples, trata-se, na verdade, da indicação e a sua qualificação formal
do nosso servidor Marcelo Ferraz Palmeira para o exercício da função comissionada de auditor-chefe na auditoria interna da SUSEP. Muito simplificadamente, na portaria SUSEP 7.630 de 2000, o mencionado servidor, ele era nosso auditor-chefe substituto nos eventuais impedimentos do titular. O auditor-chefe anterior, Sandro Sabença, a quem aqui eu faço questão de publicamente fazer os agradecimentos por todo o trabalho prestado à nossa autarquia, trabalho diligente, diário, para que nós possamos conformar, para que nós possamos concretizar um sistema de conformidade adequado. A partir de 23/3/2023, ele não mais exercia as suas funções aqui, de maneira que o nosso servidor Marcelo Ferraz, ele assumiu provisoriamente o exercício. Essa nomeação provisória, ela ela pende sobre ela algum grau de precariedade, por conta de uma decisão, de uma normativa da CGU, que afirma que a permanência de unidade de auditoria interna sem titular submetida à CGU para aprovação não deverá exceder 90 dias, de maneira que encaminhou-se internamente o aproveitamento desse nosso servidor, que já conhecia por demais todos os procedimentos na casa, que é o Dr. Marcelo Palmeira, para a sua nomeação como o titular da unidade de auditoria interna, a sua submissão, portanto, formal à aprovação da CGU, e aqui os critérios de urgência e relevância, ao meu ver, eles são mais do que evidentes, não só pela obrigatoriedade de respeitar-se o prazo de 90 dias que é proposto e determinado pela CGU, mas porque a área de auditoria, assim como toda a área de controle, embora ela tenha este apelido, né, de área meio ou de área de controle, na verdade é uma atividade que é pressuposta a toda a nossa atividade. A área de controles sobre o controlador, ela é, na verdade, uma questão da maior relevância para o funcionamento adequado das próprias instituições. A pergunta clássica que se faz em teoria política é quem controla o controlador, né? Essa é o critério de aferição da qualidade das democracias e dos regimes, né? Quem controla o controlador? Nesse caso, quem controla o controlador ou o supervisor dos seguros são as unidades de competência interna da auditoria, da corregedoria, da ouvidoria. Então, na verdade, mais do que somente o critério de urgência referente a número de dias, na verdade, o que se tem aqui é um critério de urgência referente à relevância da atividade. Nós temos aqui, especificamente no caso do nosso servidor Marcelo Ferraz Palmeira, na outra ponta, um caso exemplar de servidor da SUSEP, um caso exemplar de dedicação à casa, com independência, com espírito crítico, com aquelas qualidades que nós precisamos ter no auditor-chefe da nossa auditoria interna. Então, alguém que é capaz não só de identificar os problemas, mas também de propor soluções, e a publicação da portaria SUSEP 8.154, que designa o servidor Marcelo Ferraz Palmeira para a função de auditor-chefe da auditoria interna, ela é o voto que eu trago aqui nos termos do artigo 7 da deliberação SUSEP de 2023, que determina não só a possibilidade de que nós tomemos as medidas em caráter de urgência, mas também que nós tragamos à deliberação do Conselho Diretor as medidas nesse período tomadas. Então, em resumo, o que apresento aqui é um voto favorável à confirmação da decisão tomada em caráter de urgência, da indicação do nosso servidor Marcelo Palmeira para exercer a função comissionada executiva de auditor-chefe da auditoria interna da SUSEP. A razão agora pela qual passo a palavra à diretora Jéssica para a coleta do seu voto. Eu estou de acordo com a indicação do servidor Marcelo Ferraz para a função e acompanho o voto do seu superintendente, relator.
Palavra com o diretor Carlos Queiroz. Senhor superintendente, também estou de acordo com o voto, com a decisão, com a condução com a nomeação do auditor, agora auditor Marcelo, né? E também te acompanho nos agradecimentos ao Sandro Sabença, um profissional exemplar, que é dos quadros da CGU, e veio para a SUSEP cedido, assumiu a nossa auditoria, né? E posso lhe garantir que executou um excelente trabalho, na minha opinião, e foi muito transparente, né? Quando eu iniciei o mandato interino, ele me procurou dizendo que havia sido convidado para trabalhar em outra entidade e que ele gostaria, né, de aceitar esse desafio, né, no momento pelo qual ele iniciou uma transição muito segura, muito tranquila e muito transparente com o Marcelo, que é auditor, é analista técnico da SUSEP, ele é servidor da casa aqui da SUSEP, né, e endossou ali o que a gente já sentia, né, no sentido de que o Marcelo ele deveria ser conduzido, né, e assumir o cargo de auditor da SUSEP, né. Então eu também agradeço ao Sandro e parabenizo o Marcelo, meu colega de concurso, né, pelo cargo, e tenho certeza que exercerá um excelente trabalho na SUSEP, né, aprimorando aí a nossa integridade, a integridade pública da nossa autarquia, que tem se reforçado bastante nos últimos tempos. Era isso. Muito obrigado. Pergunto se tem mais alguma observação. Em não havendo, eu declaro aprovado o item 7 da nossa pauta e migro aos itens 8 e 9, que, conforme relatado no início da abertura dos nossos trabalhos, eles serão julgados em bloco. Trata-se aqui de decisão a respeito da manutenção da fiscalização prudencial em dois específicos conjuntos aqui, de itens de entes supervisionados. Eles constam aqui em caráter confidencial, a razão é mais do que óbvia, né? Como bem sempre relata e afirma o nosso diretor Queiroz, esse trabalho de supervisão e de organização ou de reorganização das contas de determinados entes supervisionados, ele tem a função construtiva, muito mais do que meramente a função punitiva. Então, eventual publicidade dos atos de reconstrução da racionalidade das contas dos nossos entes supervisionados antes do tempo dessa reconstrução pode ser um ato contrário à própria finalidade que se busca. Então, é essa a razão de, temporariamente, nós gravarmos essa informação sob o signo do sigilo. Claro que depois, por todo o regime da Lei de Acesso à Informação, isso aqui adentra ao regime geral dos atos da administração pública, que é o regime da ampla publicidade, só que o regime da ampla publicidade, ele contém esta inteligência, que é a necessidade de que a publicidade seja ela própria submetida às finalidades do ato da administração. Então, é essa a razão aqui desse sigilo, e nunca é demais reforçar, porque trata-se na verdade, de um compromisso previsto no Decreto-Lei 73 de 1966, com a solvência do mercado como um todo. Então, buscar a solvência e, particularmente, a reorganização das contas de cada ente é uma função precípua nossa, e nesse ponto específico afasta-se temporariamente o regime da publicidade. O que acontece aqui, prezados diretores, prezado procurador-geral, é que houve uma autorização em caráter excepcional, enquanto não havia a aprovação do Plano Geral de Supervisão, para manutenção da fiscalização prudencial em dois entes supervisionados nossos. Claro que o plano de supervisão ele é uma camada normativa absolutamente relevante e que nos é muito cara, porque, inclusive, ele como norma expressa, como integrante da normatização que nós expedimos regularmente, ele orienta e educa o mercado nos caminhos em que a nossa supervisão e a nossa fiscalização está avançando, mas todos os atos de fiscalização prudencial, eles têm respaldo nos próprios termos do decreto-lei, e eles devem ocorrer mesmo que, eventualmente,
existam normativas inferiores ao decreto-lei que, porventura, possam estar durante algum tempo, eventualmente descasadas. Então, não tem nenhum problema quanto a qualquer apreciação de legalidade, porque essa é a função principal da autarquia, desde a da sua fundação, a de regular adequadamente cada um dos entes supervisionados, e claro que toda a nossa regulação infralegal, ela é absolutamente essencial, porque ela vai consolidando e ela vai organizando de maneira a mais competente possível toda a nossa política de supervisão, mas não é porque eventualmente nós temos um ou outro descasamento infralegal que nós não devemos cumprir o mandamento legal. Então, é disso que se trata. O plano de supervisão referente a 2022 e 2023, ele tinha vigência de 2/5 de 2022 a 28/4 de 2023. Nós tivemos a questão toda já relatada no início da nossa sessão da tarde de hoje sobre vacância nos cargos de diretoria da SUSEP. Enfim, por conta disso, alguns dos trabalhos internos, eles acabaram sendo represados, tendo a sua aprovação formal represada. A nossa reunião na tarde de hoje aqui é basicamente para dar início ao desrepresamento formal desse período, e fato é que nessas duas situações aqui trazidas à minha apreciação, eu autorizei em caráter excepcional e até a aprovação do nosso plano de supervisão a manutenção da fiscalização prudencial nos entes supervisionados aqui em exame. Então, é um caso bastante simples, basicamente, na ausência do plano, da nova versão do plano aprovada, jamais a SUSEP deixará de realizar a supervisão nos entes supervisionados. E então, em 31 de maio, eu aprovei ad referendum do Conselho Diretor da SUSEP, o que agora aqui se concretiza, o plano, eu aprovei aquela a específica supervisão naqueles dois entes jurisdicionados, e rapidamente, como daqui a pouquinho vai ser objeto de plena sapiência e, enfim, de pleno debate, nós aprovamos o plano de supervisão da SUSEP 2023-2024, com início de vigência em 1º de junho de 2023. De maneira que o ponto essencial desse caso aqui é a não autorização, em hipótese alguma, da ausência ou do retardo na fiscalização, e rapidamente também o plano de supervisão, ele está, enfim, com todos os seus pilares técnicos, e nós estamos aqui com um dos cérebros desse plano, que é o diretor Queiroz. O nosso plano de supervisão, mais uma vez, ele aqui chega para que nós concretizemos no passo seguinte a melhoria da nossa capacidade de supervisão. Então, é disso que se trata. Então, diante do exposto e considerando o artigo 7 da deliberação 223 de 2019, que formaliza e disciplina a nossa tomada de decisões, eu trago aqui a apreciação de Vossas Excelências, o referendo da autorização em caráter excepcional e até a aprovação do plano, que agora se faz da manutenção da fiscalização prudencial nos entes supervisionados. É disso que se trata, então, os itens 8 e 9, eles são formalmente bastante simples, mas de fundo do que se trata aqui é da consecução e da persecução diária da nossa atividade principal, que é a fiscalização de qualidade nos nossos entes jurisdicionados. Encerro aqui a relatoria, passo a palavra à nossa diretora Jéssica Bastos. Eu estou de acordo com a manutenção da fiscalização prudencial nas supervisionadas tratadas nesses dois processos e acompanho integralmente o voto do senhor superintendente e relator. Diretor Queiroz. Também estou de acordo, superintendente. É importante destacar, e até para mitigar riscos de integridade, né, que o parágrafo único do artigo 88 do Decreto-Lei 73, ele exige o credenciamento
né, do inspetor, do fiscal da SUSEP, né? Então, disso que se trata aqui, né? O credenciamento temporal aprovado pelo Conselho Diretor anteriormente autorizava a fiscalização até 30 de abril. Então, necessário se fez um credenciamento pela autoridade competente para que o fiscal pudesse prosseguir os trabalhos, né, nas entidades em questão, né, de modo a evitar qualquer tipo de vício com relação à atuação fiscal, né? Então, é importante também que a supervisionada saiba, que possamos falar publicamente, né, que o servidor da SUSEP, ao se apresentar, né, para uma fiscalização, ele tem que estar munido do credenciamento previsto no decreto-lei, né? Atualmente se chama um termo de designação. Então, só a partir daí que ele pode iniciar os trabalhos. Evidentemente, tem todo o poder de polícia administrativo decorrente, né, das suas competências, mas o início do trabalho depende, e a continuidade, do devido credenciamento. Acho que é muito importante a gente frisar isso aqui para que sejam evitadas situações indesejáveis no mercado, né? Eu agradeço essas observações do diretor Queiroz, que, na verdade, elas iluminam um pedacinho a mais da nossa capacidade regulatória e do nosso compromisso, não só de fazer a fiscalização, mas de fazer a fiscalização nos termos da mais estrita legalidade. E o que aqui o diretor Queiroz traz é exatamente isso. Ao Estado que vai cobrar legalidade, jamais será autorizado funcionar no terreno da ilegalidade. Essa é, então, o pano de fundo aqui desse voto. Pergunto se há alguma outra observação a esse respeito. Em não havendo, declaro, então, aprovados os itens 8 e 9 da pauta trazidos para apreciação em bloco, e passo à relatoria do item 10, que também ele está com a sua numeração completa em acesso restrito, justamente porque ele novamente trata de um assunto referente à fiscalização. Aqui é uma decisão ad referendo que eu trago pela rejeição de determinado plano de regularização de suficiência de cobertura. Eu vou aqui não vou me estender muito, mas basicamente do que se trata, a área técnica fez extensiva e aprofundada análise do plano de recuperação das contas que lhe era trazida, e basicamente ali o que se tinha era que não estavam adequadas as afirmativas. A análise da área competente verificou que as medidas previstas para aquela entidade, da qual se quer, na verdade, a recuperação, essa é a finalidade, né, de todo o nosso processo aqui. Jamais a autoridade administrativa quer, diante de um ente que está sob a nossa fiscalização, que ele deixe o mercado, que ele saia do mercado, né? O ponto principal é sempre reorganizar aquelas contas, porque quanto maior a oferta de seguro, maior a oferta de previdência, maior a oferta de capitalização, maior é a concorrência e maior é o benefício ao consumidor. Então, a primeira postulação, a primeira tarefa específica da fiscalização jamais é retirar o ente do mercado, mas sim saneá-lo de modo a que ele possa voltar. Mas isso é feito com muito rigor, com grano Salles, e é disso que se trata aqui. Diante da vacância, novamente, né, do cargo de diretor responsável pela diretoria prudencial, e também considerando a relevância e urgência do caso, e nos termos do disposto do artigo 67 da nossa resolução CNSP 432, capítulo 5, anexo 8º também da circular SUSEP 648, que essa sim, né, dispõe sobre o plano de regularização de suficiência de cobertura, enfim, versam sobre a competência atribuída pelo artigo 32, inciso 3º do regimento da SUSEP, aprovado nos termos da resolução 449, ao diretor responsável pela supervisão prudencial, nos termos dessa regulação predisposta, avoquei a competência do diretor responsável, porque nós tínhamos ali certamente uma situação
com a qual a SUSEP deve ser muito rigorosa no momento da apreciação dos planos de recuperação. Os planos que tiverem sentido e que passarem pelo nosso crivo técnico terão todo o nosso apoio, todo o apoio da área técnica. Os planos que não tiverem sentido serão rejeitados. Essa eu acho que é a principal mensagem da análise da área técnica, plenamente respaldada pelo Conselho. Nós estamos aqui, sim, para reorganizar contas e recolocar agentes no mercado, mas agentes que não são passíveis ou que não estão apresentando planos consistentes não passarão por esta porta. E foi exatamente o caso aqui, identificado pela nossa área técnica, que identificou a impossibilidade daquele plano de recuperação. O ente supervisionado foi de imediato informado sobre a rejeição e obediência, então, ao artigo 67, parágrafo 2º da resolução supracitada CNSP 432, foi solicitado a apresentar no prazo máximo de 30 dias um novo plano este que já foi apresentado e agora encontra-se, então, sob apreciação. Aqui, então, eu apresento o meu voto favorável à própria decisão anteriormente citada. Tratava-se de medida a ser tomada em caráter de urgência e relevância, não só a bem da nossa fiscalização, mas a bem do próprio ente fiscalizado, porque quanto mais passa-se o tempo de ele acreditando que a sua alternativa é correta e em ela não sendo, quanto mais rápido ele saber que ela não é correta, mais tempo ele tem para reorganizar-se, para tomar nova decisão interna e, portanto, ali houve por bem o estar diante de urgência e relevância da questão. Então, trago aqui a apreciação dos demais integrantes do Conselho, o referendo à rejeição anteriormente relatada do plano de regularização de suficiência de cobertura apresentado pelo ente supervisionado, que aqui encontra-se em sigilo. Passo, então, essa é a relatoria, passo a palavra à diretora Jéssica para a coleta do seu voto. Senhor superintendente, eu estou absolutamente de acordo com a rejeição naquele momento do plano apresentado e acompanho o voto. Passo, então, a palavra ao diretor Queiroz. Também de acordo, senhor superintendente, e agradeço aí todo o discurso com relação à finalidade da supervisão. A gente vai gravar e vai reproduzir para as supervisionadas, para que elas entendam. Isso foi muito didático. Muito obrigado. Eu pergunto se há mais alguma observação. Em não havendo, vou passar ao item, aprovado o item 10, vou passar ao item 11 da pauta, mas antes disso, eu sempre sou muito cuidadoso de discutir supervisão na frente do nosso diretor Queiroz, porque eu não tenho não há sombra de dúvida de que ele deve ser a pessoa mais conhecedora dos mínimos detalhes da regulação técnica articulada com a regulação jurídica, enfim, com a disciplina jurídica da fiscalização. Então, eu sempre que vou apresentar fatos sobre fiscalização na frente dele, eu piso em ovos e ando com muita delicadeza ali, porque de fato estamos diante de um conhecedor exímio de toda a disciplina, devido aí a anos de dedicação e também de paixão intelectual pelo tema. Então, faço aqui a transparência dessa minha admiração pelo conhecimento que o diretor Queiroz tem dessa área e que ajuda a fortalecer, na verdade, todo esse pilar da nossa atuação. E é justamente isso, diretor Queiroz, não estou jogando palavras ao vento, na verdade, isso aqui é a introdução do nosso próximo item de pauta, né? Que é um processo aqui também, né, de acesso restrito. Ele trata-se de procedimento administrativo, o nosso item 11, instaurado para registro dos atos administrativos necessário à aprovação do plano de supervisão da SUSEP para o período de 23 e 24, que foi elaborado e aprovado pelo Comitê de Supervisão Integrada e Rating também. Então, como nós sabemos, né, esse é um labor, né, ele é um labor
diuturno que as coordenações, anualmente, né, as coordenações gerais de supervisão da autarquia elaboram, né, e gestam, assim, o plano de supervisão submetido à aprovação do Conselho Diretor, né, nos termos da disciplina do artigo 8º, inciso 15, do nosso regimento interno. A elaboração e deliberação técnica, ela consta nas atribuições específicas, né, do Comitê de Supervisão Integrada e-Rate, né. Eu elaborei um longo arrazoado que faz, enfim, uma apreciação sobre a evolução histórica, né, dos nossos planos de supervisão, mas eu não creio ser o caso de adentrar nesse detalhamento. O que eu gostaria de fazer, na verdade, é uma apreciação sintética sobre a evolução nos nossos últimos anos, que paulatinamente os planos vêm incorporando. Não só nós temos um contato muito próximo e muito profícuo com todas as sugestões que os entes internacionais de fiscalização nos fazem sobre as formas de regulação, como nós, paulatinamente, também refletimos sobre este assunto e elaboramos nossas próprias soluções. Então, o que nós temos aqui, na verdade, nesse item específico da nossa pauta, é uma... Opa, desculpa, houve um problema técnico aqui, eu estou tendo que reorganizar os fios aqui, porque senão ia ficar sem bateria. Acabo de perceber isso e corri a tempo para que a gente não passe aqui ao vivo o fato jurídico de desaparecimento de uma relatoria em plena demonstração aqui das nossas razões de fundamentação. Já resolvida a questão de buscar uma tomada e plugar adequadamente aqui, retorno à relatoria do caso. Na verdade, o que nós temos aqui, durante alguns anos, é o amadurecimento constante da nossa capacidade fiscalizatória, articulada à capacidade de reflexão sobre a nossa fiscalização. Então, é disso que se trata. Eu poderia aqui enumerar diversas ações específicas que constam dessa elaboração e dessa demonstração dos nossos próximos passos, né? Eu vou apenas, enfim, trazer para vocês aqui alguns dados específicos, né? O plano de supervisão, ele abrange atualmente, né, ações de monitoramento programadas, ações específicas de supervisão, tudo isso aqui tendo passado por um trabalho bastante dedicado de prévio alinhamento entre coordenações gerais, né, e as ações específicas, elas que abrangem, né, ações de fiscalização e elaboração de relatórios de análise de solvência, elas resultam, ao final da sua preparação, em critérios numéricos bastante especificados. São 44 supervisionadas, fiscalizadas, 32 relatórios de análise de solvência. Então, nós estamos diante, na verdade, de um trabalho bastante detalhado que traz, eu diria, a consolidação desse nosso passado prévio de muito aprendizado, mas ele também traz apontamentos para o futuro. Então, creio que aqui nós estávamos, esse caso aqui, ele é apreciado em caráter de urgência e relevância, não só pela sua relevância, mas também pela urgência, como nós mencionamos nos itens trazidos anteriormente em bloco, porque o adequado é não se fazer fiscalização sob a ausência ou na ausência de um plano geral de fiscalização. Então, essa é a importância de rapidamente nós termos aprovado em caráter de urgência o próprio plano, né? Da mesma maneira que
o próprio ato particular de fiscalização na ausência do plano tem que ser realizado, porque essa é a nossa função principal. Da mesma maneira, assim que é apresentado o próprio plano, ainda que na não formalização completa do nosso conselho diretor, ele também foi aprovado em caráter de urgência e relevância. Essas, então, são as razões da existência desse voto aqui ad referendo, de maneira que eu submeto à apreciação do nosso conselho, apresentando voto favorável à confirmação da decisão preteritamente tomada, de modo a referendar a aprovação do plano de supervisão da SUSEP 2023-2024. Assim, encerro essa relatoria, passo a palavra para a coleta do voto e das apreciações da diretora Jéssica. Senhor superintendente, eu estou de acordo com o plano apresentado e voto também favoravelmente à sua confirmação. Nosso diretor Queiroz. Também de acordo, senhor superintendente. Pergunto se há mais alguma observação. Em não havendo, então, aprovado o item número 11, o último item da nossa pauta, eu pergunto se há algum item ou observação extra-pauta da parte da diretora Jéssica, da parte do diretor Queiroz. Superintendente, se me permitir, eu gostaria de fazer algumas considerações Claro. pelo período que eu fiquei, né, à frente da autarquia, né, alguns agradecimentos que eu acho que são necessários, né? Assim, a nossa reunião de hoje, eu acho que ela encerra esse período de transição, né? Esse período de quase um semestre sui generis na nossa autarquia, né? Então, aperfeiçoa os atos que deveriam ser tomados colegiadamente, mas que, por questões alheias à própria vontade ou intenção da autarquia, precisaram ser tomados por autoridades singulares, né? Eu fiquei no comando da autarquia entre os dias 3 de janeiro desse ano até o dia 6 de abril, quando Vossa Excelência tomou posse. Eu quero agradecer a confiança depositada pelo ministro da Fazenda, pelo Ministério, né, que na tarde do dia 2 de janeiro me convidou para essa missão, né, e eu entendi essa missão como uma convocação e não como um convite, né. Então a SUSEP é a minha instituição, é aqui que eu faço a minha carreira há mais de 12 anos. Quero agradecer muito a todos os colegas da SUSEP, né, que nesse momento, nesses meses, os colegas também da nossa procuradoria, os nossos procuradores, compreenderam o momento sensível que a autarquia estava passando e tributaram todo o apoio necessário para que a gente pudesse manter a casa funcionando e funcionando bem, tá? Quero fazer um agradecimento especial à minha família, minha esposa, meus filhos, que compreenderam o adiamento das minhas férias, né, de janeiro, para que a gente pudesse tocar essa missão. Então, eu acho que é muito válido que eu faça aqui um agradecimento público a eles, e especialmente nessa data, que é o dia do aniversário da minha esposa. Então, quero dar de presente para ela esse agradecimento, né? E quero, enfim, agradecer também ao senhor a oportunidade que me concedeu de estar voltando agora, depois da sua nomeação, de estar voltando para a diretoria 4, né, para que a gente possa prosseguir o trabalho que iniciou no ano passado, né, e que não completou, né. Enfim, eu acho que a gente ainda tem muito a contribuir para a SUSEP, para a supervisão da SUSEP, né. Então, também quero lhe fazer esse agradecimento, tá bom? Então, seriam essas as minhas considerações, e também quero ressaltar o fato aqui de que depois de, eu comentei sobre isso na última sexta-feira, no evento que tivemos lá em Belo Horizonte, no Tribunal Regional Federal, né, que depois de muitos anos a SUSEP voltou a ter uma mulher no seu quadro diretivo. Eu acho que isso é muito importante, né, para a nossa autarquia, né, e quero parabenizar também a doutora Jéssica, né, por fazer parte conosco agora desse conselho, né, é o mínimo necessário, né, de 3 membros, mas nesse momento, e tenho certeza que é suficiente para que a gente possa manter a nossa autarquia funcionando e funcionando bem, tá? Então, eu queria só registrar esses agradecimentos, senhor superintendente, te desejar também boa sorte no comando da nossa casa, tá bom?
Eu que agradeço, doutor Queiroz. Eu passo a palavra à doutora Jéssica para as suas observações finais e depois e ao doutor Irapuã, se assim quiser, e depois eu farei algumas também brevíssimas palavras aqui de encerramento da nossa reunião. Muito obrigada, senhor superintendente. Eu vou ser breve. Eu queria só registrar a minha alegria pela realização dessa reunião. Primeiro, por ver a SUSEP voltando ao seu funcionamento normal, por inaugurar digamos assim, um regime normal e não de exceção e de interinidade, e também por fazer parte dessa reunião. Então, sobre isso, inclusive, agradeço a confiança depositada em mim para o cargo, e queria dizer que registrar o meu compromisso com o meu empenho e com dar o meu melhor, e espero estar à altura do tamanho do desafio, do tamanho da SUSEP e do tamanho do Brasil. Queria também registrar minha admiração, absoluta admiração pelo trabalho que os servidores têm feito e que fizeram, especialmente nesse período, nesse primeiro semestre, mantiveram o trabalho, o nível de energia e o nível de empenho, a despeito de não termos ainda um conselho diretor formado. Então, eu fiquei absolutamente admirada pelo trabalho que foi feito. Eu queria agradecer ao empenho também do diretor Queiroz, por esse período, pela ajuda, pela recepção nesse início. Agradecer a confiança do senhor superintendente e a recepção de todos. Acho que é isso. Nosso procurador Irapuã. Eu não vou alongar a nossa tarde, na verdade, só me fazer presente aqui, dado que todos os atos que foram apreciados tiveram a análise prévia da Procuradoria, então foi muito mais confortável a minha participação aqui, mas eu vou tomar a liberdade apenas de, como eu sou servidor em exercício na SUSEP há muito tempo, em nome de todos os servidores, fazer um registro pela qualidade e dedicação que o Dr. Queiroz desenvolveu nos últimos tempos. Mais do que o elogio público, eu tenho certeza que há um reconhecimento de todo o quadro de servidores, né, dos poucos que a gente ainda encontra nos corredores, dado o nosso trabalho híbrido atualmente. Então, faço público esse elogio, claro, e tenho certeza que vou tomar a liberdade, só, doutor Queiroz, de não dizer que desejar sorte ao doutor Ottaviano e à diretoria, porque sorte é para quem precisa, né? Desejaremos sucesso apenas, porque tenho certeza que será o conquistado por essa gestão. Então, é só um registro público de tudo isso também. Obrigado, doutor Ottaviano. Opa, muito obrigado, doutor Irapuã. Eu estava prestes aqui a cometer o ato mais cometido desde que se iniciou a pandemia e as transmissões online, que é sair falando sem ninguém ouvindo, né? Rapidamente aqui consegui escapar dessa. Eu fui informado aqui pela nossa assessoria de comunicação que durante a nossa transmissão houve um período em que o sinal caiu ou houve alguma falha na transmissão. E os que nos assistiam ao vivo não tiveram aqueles momentos ali a nossa transmissão, mas que a disponibilização final no YouTube ela vai ser completa e na íntegra. Então faço esse primeiro aviso aqui, tá? Segunda coisa, como disse o nosso diretor Queiroz, né, eu queria saudar aqui a chegada da nossa diretora Jéssica Bastos, publicamente. A gente já o fez dentro dos quadros da SUSEP, né, como o doutor Irapuã falou, né, não mais tão fisicamente presente, né, nossos caminhos não são mais somente físicos, né, mas certamente agora nos meandros aí da vida digital, a vida digital está muito agitada, né, então a doutora Jéssica Bastos, ela foi certamente recepcionada dentro dos quadros da autarquia, mas eu queria aqui fazer a apresentação dela também agora de público, né, nesse nosso primeiro ato, na primeira oportunidade que nós temos do início dos trabalhos formais e simultaneamente tornados públicos, né, aos nossos jurisdicionados. Eu queria fazer, na verdade, um agradecimento pela doutora Jéssica Bastos ter aceitado o convite de servir
como diretora da SUSEP, servir numa diretoria que é muitíssimo complexa, ela é um mundo em si, né? Nós temos ali parte considerável das decisões de investir dos grandes seguradores, dos grandes segurados, dos resseguradores, né? Enfim, para ficar só em um pedaço dessas competências todas, e certamente a pessoa que vai olhar e vai zelar por isso, em última instância, tem que ter muita competência. Isso é uma das características que a doutora Jéssica traz, de toda a sua carreira profissional, de toda a sua carreira acadêmica. Então, para nós, integrantes da SUSEP, nesse momento, é uma honra a recepção da diretora Jéssica Bastos entre nós aqui, que eu tenho certeza que vai dedicar-se muitíssimo, como já deu mostras nessas primeiros dias aqui do nosso convívio. Feita estas boas-vindas à diretora Jéssica, eu também gostaria de fazer um relato aqui sobre o nosso diretor Queiroz. Houve aqui já um tempo a mais com o Queiroz nessa condição de diretor do que com a diretora Jéssica, e na verdade o Queiroz dessa composição do conselho diretor, ele é o decano, né? Ele é do saudoso concurso de 2010. Eu falo saudoso porque nós queremos rapidamente um novo concurso, né? Para deixar, enfim, as pessoas falarem que, eu fui do penúltimo concurso, né? O que nós queremos do concurso que foi em 2010, porque as do último vão ser as recém-entrantes, e que a gente vai ter a honra de treiná-las, de recepcioná-las para fazer a SUSEP ainda mais robusta e mais vibrante, né? Então, o nosso diretor Queiroz, ele tem uma longa história na autarquia, uma história de dedicação, enfim, absolutamente irretocável. A sua preparação acadêmica, ela é também notória. O Dr. Queiroz, ele é oriundo da Universidade de São Paulo, na graduação de Economia, na graduação de Direito, um destaque absoluto como aluno no curso de Economia, como aluno do curso de Direito também, excelente desempenho, e toda esta bagagem simultaneamente profissional e acadêmica, ela está a serviço da nossa superintendência há muito tempo, comprovada diariamente nas mais diversas situações, algumas situações tranquilas e agradáveis, outras situações inesperadas e muito exigentes. Com o nosso diretor Queiroz, eu diria que se o assunto é servir a SUSEP com diligência, para ele não tem tempo ruim, não tem, a escolha já está feita. Lá estará o diretor Queiroz, como ele colocou aqui, com muita clareza, quando ele recebeu aquilo que muitos entenderiam como um convite para assumir interinamente a superintendência. Para ele não se trata de convite, para ele trata-se da missão, e essa, eu diria, é a revelação do mais íntimo sentido da palavra servidor. Então, o que eu acredito que nós estamos aqui, quando nós falamos do nosso diretor Queiroz, é de alguém que é um servidor. O servidor é aquilo que faz o que precisa ser feito na hora em que precisa ser feito. Então, diretor Queiroz, para mim, na qualidade de alguém que foi recepcionado por Vossa Excelência na minha entrada aqui no órgão, eu só tenho a agradecer. E eu já disse isso nos nossos debates internos. Não importa se eu sou professor da Universidade de São Paulo, não importa se eu sou um advogado com muito tempo de experiência na área, não importa se eu já tive por outros órgãos públicos. Quando nós entramos num órgão novo, nós somos calouros, né? Nós não sabemos nem qual é o e-mail, nem qual é o nosso sistema. Se você usa uma marca de celular antes, aí você recebe uma outra marca, e aí você está desorientado nas coisas mais básicas, as coisas mais complexas, que são os detalhes, os procedimentos, as práticas pressupostas, a cultura do órgão. Então, em todo esse processo de adaptação, Vossa Excelência tem sido de uma delicadeza e de uma atenção exemplar com a minha figura, agora certamente, como vimos aqui, com a figura da diretora Jéssica também. Então, diretor Queiroz, fica um agradecimento, porque com você a vida da SUSEP, nessa nossa chegada, se tornou muito mais fácil, muito mais agradável, muito mais segura. Então, agradeço ao diretor Queiroz, agradeço também aqui de público o doutor Irapuã, que tem feito sempre, quando solicitado por nós, um trabalho da maior relevância, da maior presteza, sempre muito rápido, muito diligente em todas as nossas
solicitações, e o doutor Irapuã, ele é de um concurso ainda mais antigo que este concurso que nos trouxe a geração do Queiroz e de outros tantos servidores, né, doutor Irapuã? Então, fica aqui também o nosso agradecimento a Vossa Excelência e a todos os servidores que entraram com Vossa Excelência lá atrás e que hoje vários deles já não estão mais aqui, mas, na verdade, a SUSEP é uma construção coletiva, diária e de longo prazo. Então, fica aqui o meu agradecimento também a Vossa Excelência. Não sei se mais alguém tem alguma observação a ser feita. Em não tendo, eu declararei encerrada a nossa reunião. Alguém? Em não havendo mais nenhuma observação, declaro encerrado a nossa primeira sessão do Conselho Diretor do ano de 2023. Reafirmo que todo o nosso desenrolar desta tarde estará disponível em sua íntegra no nosso canal do YouTube e em breve também a ata da reunião disponibilizada nos seus termos finais. Com isso, agradeço a presença de todos e já os convido a todos os que nos estão assistindo a acompanhar as próximas reuniões da Superintendência de Seguros Privados. Boa tarde a todos, um grande abraço.